contou calorias o dia inteiro, fez tudo certinho e no final o peso não baixou, pode ser que a culpa das calorias sejam das ocultas, sim, aquelas que se escondem em alimentos aparentemente inocentes, e hoje eu vou te mostrar como elas sabotam a sua dieta. Mesmo quando você ainda acaba fazendo tudo certinho, o que são calorias ocultas? As calorias ocultas são aquelas calorias que você consome por dia sem perceber. Elas são aquelas que estão presentes em alimentos e bebidas que muitas vezes não entram no seu controle ou até na sua memória alimentar. São as calorias que passam despercebidas, mas que fazem muita diferença, principalmente se você está num processo de emagrecimento ou para manter seu peso. Elas não estão, por exemplo, naquela refeição principal que você preparou com atenção, elas estão nos detalhes, no fio do azeite a mais, na colher de açúcar no café, nos molhos industrializados colocados sobre a salada, na mordida do lanche da criança, no restinho do arroz que você só terminou para não jogar fora, percebeu? Elas não são grandes excessos, elas são frequentes e silenciosas. É justamente por isso que elas são tão perigosas, porque elas acabam virando um hábito. E como a gente não considera essas calorias no nosso dia a dia, elas vão acumulando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e pronto, a balança já mexeu. E o corpo não responde e vem aquela frustração de mas eu nem comi tanto assim. Outro ponto importante é que essas calorias, geralmente, não geram saciedade. Você não sente que comeu e como se o seu corpo recebesse energia extra, mas sem aquela sensação de estou satisfeito. Isso faz com que você continue com fome e acaba comendo muito mais depois. E não se trata de contar calorias o tempo todo ou viver em vigilância, mas sim de ganhar consciência. Quando você começa a perceber onde estão essas calorias, elas estão se escondendo, consegue fazer pequenos ajustes assim que você descobrir. Ajustes simples, mas que somam no seu resultado. E o melhor, sem precisar cortar tudo ou viver em dieta restritiva. Então, identificar as calorias ocultas é um passo muito importante para quem quer ter uma alimentação mais leve, equilibrada, eficiente, mas não viver com medo da comida, para fazer aquelas escolhas mais conscientes e inteligentes. No fundo, a ideia não é comer menos, é comer com mais atenção. Uns exemplos práticos de onde elas estão escondidas para vocês terem uma ideia. Em molhos prontos, temperos industrializados, uma colherzinha de sopa de maionese, cerca de 90 calorias. Agora imagine colocar só um pouquinho em cada refeição ao dia. Vai somando. E o café adoçado, aquelas bebidas inocentes, aquele cafezinho da tarde com açúcar, chantilly, um leite integral, ele pode passar de 150 calorias fácil, fora os chás industrializados que parecem leves, mas que têm mais açúcar que refrigerante. E os snacks saudáveis, mal interpretados. Castanhas são saudáveis sim, mas com uma mãozinha de castanha você pode ter até 200 calorias, se não o sal e o óleo ainda se for contar. Fruta é saudável, claro, mas um suco de laranja com 3 laranjas tem o triplo de calorias e menos fibras do que você ingerir uma fruta inteira. Refeições fora de casa, salada de restaurante, ela pode vir cheia de azeite, crotos e molhos, a porção pequena de arroz cozida com óleo, manteiga. Resultado, calorias triplicam e você nem vê. Por que isso atrapalha o seu emagrecimento? Quando essas calorias entram escondidas na rotina, você acha que está comendo pouco, mas na verdade está um superávit calórico, o corpo não mente, ela vai armazenando o que sobra, mesmo que você ache que comeu só um pouquinho. Muitas pessoas acreditam que estão comendo pouco, mas na prática não está em déficit calórico não, e não é por falta de esforço. Muitas vezes o que atrapalha o seu processo de emagrecimento são as calorias ocultas que entram sem a gente perceber. Aquelas que viraram costume no dia a dia. Sabe aquele fio a mais de azeite? Direto da garrafa, sem o dosador? Ou açúcar no seu café, o molho pronto de salada, a colherzinha de arroz a mais? Esses pequenos detalhes se repetem diariamente e no fim de semana viram centenas ou até milhares de calorias a mais que você nem imaginava. Não é sobre cortar tudo, como eu disse, é sobre observar com mais atenção pequenos hábitos que parecem inofensivos, que quando viram rotina, impede o seu resultado e causam aquela sensação de
mas eu comi tão pouco. O corpo funciona como uma balança, entra mais do que sai. Então você armazena, mesmo que pareça pouco, que entra escondido também conta, e às vezes é isso que está travando o seu emagrecimento. E o mais curioso é que essas calorias ocultas não trazem saciedade, você consome, mas nem percebe que comeu. Por isso elas são tão traiçoeiras, não te alimentam de verdade, mas somam calorias como qualquer outra. A ideia aqui não é criar medo, mas consciência alimentar, porque quando você começa a enxergar de verdade o que consome, você recupera o controle da alimentação e pode ajustar a sua rotina sem sofrimento, apenas com essas escolhas mais conscientes. E como eu faço para evitar essas calorias ocultas, Nutri? Dicas práticas. Evite molhos prontos e troque por versões caseiras. Molhos industrializados, tipo Caesar, rosé, barbecue, mostarda e mel, podem adicionar de 80 a 150 calorias por colher. Uma alternativa, tempere salada com limão, vinagre de maçã, mostarda pura, iogurte natural desnatado ou até um toque de azeite, mais uma colherzinha de chá e não de sopa. Prefira castanhas com medida certa. Uma porção pequena de castanha, 30 gramas, pode ultrapassar 200 calorias fácil de passar despercebido no lanchinho da tarde, pois elas são muito gostosas. Dica prática: separe porções individuais em potinhos ou saquinhos de 10 a 15 unidades pequenas e ainda não coma direto do pacote, vai de pouquinho. Café com calorias escondidas. Adicionar açúcar, leite integral, chocolate em pó ou chantilly transforma o seu café em uma sobremesa líquida. Uma dica prática: prefira café puro ou com leite vegetal desnatado. Se quiser, adoce com canela, gotas de baunilha natural ou adoçante com moderação. Evite sucos como um substituto da fruta. Um copo de suco ele pode ter equivalente a 3 frutas espremidas, sem fibras, alto impacto glicêmico. Uma alternativa prática: coma a fruta inteira e ainda beba água. Se for para fazer suco, bata com o bagaço e sempre acrescente fibras como chia, linhaça, couve. Cuidado com a mão no azeite. Explicação: uma colher de sopa de azeite são 90 calorias e muitas pessoas jogam direto da garrafa sem nem medir. Você usando um borrifador ou uma colher de chá para controlar é excelente, porque o azeite é saudável, mas a dose tem que ser diferenciada. E também leiam rótulos. Alimentos saudáveis, muitas vezes barrinha de cereal, granolas, iogurtes, pães integrais, tem açúcar, óleos vegetais ruins, calorias extras. Então no rótulo veja se o primeiro ingrediente é o açúcar ou o xarope, e atenção ao tamanho da porção, que às vezes eles também enganam. Atenção a bebidas disfarçadas, como os chás prontos, águas aromatizadas e até mesmo as kombuchas industrializadas, que pode sim conter açúcar, adoçante em excesso muitas vezes. O que eu faria? Troque por chá natural em casa, armazene na geladeira, coloque hortelã, gengibre, frutas para dar um sabor e beba com água sempre. A salada não é sempre leve. Salada com pedacinhos de pães, torradinhas, bacon, queijo, azeitona, molhos e sementes acumulam calorias sem que você perceba. Dica prática: monte sua salada com base em folhas, legumes e uma proteína leve. Acrescente uma fonte de gordura, como o azeite, o abacate ou a semente, e só uma. E aqueles beliscos durante o preparo das refeições: picar queijo, experimentar a comida várias vezes, beliscar o arroz com a colher, isso tudo vai somando. Dica prática: se for para cozinhar com fome, como uma fruta, um chazinho antes, ou tente não provar de uma só vez. Faça como os chefes fazem, confie nas medidas. Anote o que você for comer por 2 dias, porque muitas calorias escapam. Você acaba esquecendo de registrar esses pequenos excessos. Então use um papel, uma app, um bloco de notas do seu celular. Anote, porque vai ajudar a você identificar essas calorias vazias, ocultas. Você não precisa cortar tudo da sua vida, mas entenda onde estão essas armadilhas, já que coloca no seu controle. Calorias ocultas são como vazamentos da sua dieta pequena, mas constante. Quando você tampa esses buracos, o resultado logo aparece. E se esse vídeo te ajudou, deixe aqui um like, comente embaixo se você já caiu nessas armadilhas e compartilhe com aquele amigo que vive dizendo que não sabe por que não emagrece.